A história que eu vou te contar aconteceu quando eu tinha 17 anos, quase 18. Eu tinha acabado de me converter ao cristianismo e eu fiz uma oração a Deus. Eu pedi a Deus que Ele me ensinasse a amar as pessoas, porque eu não conseguia. Esse era um mandamento que eu não conseguia cumprir de forma nenhuma. Por mais que eu tentasse, por mais que eu me esforçasse, eu não conseguia. Então eu pedi em oração a Deus que Ele me ensinasse, não importa o quanto doesse ou o que eu tivesse que passar. E bom, eu posso dizer que Ele atendeu a minha oração. Depois de orar por um bom tempo, eu estava saindo da igreja e encontrei uma cachorrinha deitada na porta da igreja. E ela estava numa aparência assim muito degradante, ela estava raquítica, ela parecia frágil e abandonada, estava muito suja. Era um poodle branco. Ou pelo menos era para ser, né? Porque ela estava bem amarronzada assim. E quando eu vi aquela cena, quando eu vi aquela cachorrinha ali, largada, o meu coração se comoveu. O meu coração sentiu compaixão daquela cena. E aí eu levei ela para casa e acabei adotando aquela cachorrinha. Eu era adolescente ainda e eu não trabalhava, mas eu tinha uma grana guardada. Tinha um dinheiro guardado que meu pai dava mesada para mim. E eu me lembro que sem pensar duas vezes eu peguei todo aquele dinheiro e fui no pet shop. A ideia era comprar ração, mas quando eu cheguei lá eu não comprei só a ração, eu comprei um monte de coisa que eu achei útil. Eu comprei uma coleira, eu comprei um comedouro, eu comprei várias coisas. Eu lembro que eu gastei um bom dinheiro. E aí quando eu cheguei em casa e coloquei a ração no comedouro para minha cachorrinha comer, eu lembro que ela não comia. Ela chegava assim na ração, dava um cheiro e virava o focinho. Ela não comia, parecia que ela rejeitava. E aí eu conferi a validade da ração, eu senti o cheiro também para ver se o cheiro estava agradável ou não, para ver se tinha alguma coisa de errado. E não, estava tudo certo. E o fato de ela não comer, apesar de ela estar raquítica, apesar de ela parecer estar com muita fome, me preocupava bastante. E aí eu pensei, cara, o que está acontecendo? Por que um animal com fome não come? Simplesmente não come. E aquilo foi me angustiando de uma forma que eu não sabia o que fazer. E aí, de uma forma instintiva, eu peguei um grão de ração e coloquei assim na palma da minha mão e encostei perto da boca dela. Eu lembro que ela cheirou e comeu. Comeu aquele grão de ração único. E aí eu pensei, bom, se é dessa forma que você sabe comer, se essa é a única forma que você sabe comer, então você vai comer desse jeito. E aí passou uma semana comigo alimentando ela de grão em grão, na boca dela, de manhã, tarde e noite. Todos os dias eu fazia isso. A situação dela era tão delicada que ela não comia, não latia, ela só bebia água. Ela não corria, ela não brincava, ela só ficava praticamente escondida, né? Ela ficava embaixo de uma cômoda que tinha uma parte assim embaixo, que tinha um espaço para ela. Ela se escondia lá toda hora. Sempre que a gente queria achar ela estava lá. E às vezes quando ela estava dormindo, ela ficava balançando muito as pernas assim, como se estivesse correndo de alguma coisa. Eu não sabia se eram lembranças ou se eram pesadelos, eu não sei nem se um cachorro pode ter pesadelo, mas aquilo me preocupava. E aí eu acordava ela e abraçava e falava que estava tudo bem, que tudo ia ficar bem, que... Assim, a ideia era dar segurança para ela, né? E eu lembro que ela acordava com os olhos assim esbugalhados e o coração acelerado. Transparecia muito medo, sabe? Isso aconteceu umas 4 ou 5 vezes no tempo que eu fiquei com ela. E todas as vezes que eu vi, né, eu tava lá e fazia a mesma coisa. Na segunda semana que eu fiquei com ela já não estava tão raquítica, não estava tão magra. Os ossos da costela dela que apareciam foram encobertos. Ela estava tomando assim uma aparência mais saudável. E aí eu levei ela no pet shop, paguei ela para tomar um banho e tosa, para dar uma aparência mais legal para ela e tirar aquele pelo encardido que ela tinha também. Na terceira semana que eu estava com ela, eu estava estudando
E aí eu escutei um ruído bem baixinho assim. E eu percebi que esse ruído foi se repetindo e foi se repetindo. E aí eu fui conferir o que era. Quando eu saí lá fora para ver, era a minha cachorrinha que estava latindo. Era um latido meio fraco, era um latido bem frágil. Era um ruído, mas não deixava de ser um latido. E isso me deixou muito alegre, me deixou muito feliz. Porque eu achava que, eu não imaginava que ela fosse evoluir tanto. E nessa mesma semana que ela começou a latir, ela já começou também a correr, a brincar, a pular. Ela começou a dar muito trabalho e eu gostava disso, eu ficava muito feliz com isso. Eu me lembro até que quando ela começou a latir, e eu vi esse latido, eu comecei a latir junto também para ver se isso motivava ela, incentivava a latir cada vez mais. Eu gostava muito disso, eu agia igual um bobo. Na quarta semana ela já agia como um cachorro saudável em perfeitas condições. Ela fazia de tudo, tudo mesmo. Era incrível, o avanço dela foi uma coisa assim incrível. E eu me encontrava assim num estado de espírito muito alegre, muito feliz, porque eu pude mudar a vida dessa cachorrinha. Eu pude mudar a vida dela de uma forma que eu nem achava que eu era capaz. E aí na quarta semana veio a má notícia. Ela estava deitada no quintal de casa e eu vi uma secreção escorrer na genitália dela. Uma secreção branca, parecendo um pus. E aquilo me deixou preocupado. Eu levei ela no pet shop e fiz um exame de sangue e o resultado do exame demorava um tempo para chegar. Eu não me lembro bem quanto tempo, se era uma semana, se era 5 dias, mas levava um tempo. Enquanto isso eu ficava orando. A gente seguia a nossa vida tranquilo e assim, eu imaginava que independente do que fosse, ia ficar tudo bem, porque eu ia dar o meu melhor, eu ia fazer o melhor por ela. Quando o resultado chegou, o veterinário ligou para mim e disse que o exame tinha dado positivo. E aí eu fiquei, pô, deu positivo, então quer dizer que ela tá bem? Eu perguntei, né? E aí o veterinário disse, não, deu positivo, ela tá doente. E aquilo foi um choque para mim, porque eu não esperava. Eu não imaginava que isso fosse acontecer de forma nenhuma. E aí eu falei, bom, tudo bem então, nós temos uma situação ruim, vamos resolvê-la. O que é que eu posso fazer para curar ela, para fazer tudo ficar bem de novo, né? O que a gente pode fazer? Você quer que eu leve ela aí para a gente avaliar a situação dela, para ver o que pode fazer? Ou tomar alguma vacina, alguma injeção? Não sei, o que a gente pode fazer? E aí eu lembro que o veterinário, ele começou pedindo desculpa. Mas não tem nada que possa ser feito por ela. Eu não entendia muito bem dessas doenças, né, dessas coisas. Eu pedi para ele cuidar dela e o exame que ele pediu já era voltado, acho que para uma doença específica, não sei. E aí ele disse que esse exame positivo que deu era para leishmaniose, e leishmaniose não tem cura. E aí eu perguntei, bom, o que a gente faz então? E ele disse que a gente tinha que sacrificá-la. E aí eu tomei outro choque, e eu fiquei mudo novamente. E eu só pensava, cara, não é possível. Não é possível. E aí depois de um tempo que eu fiquei mudo, que eu fiquei calado, o veterinário perguntou se eu estava ali, se eu ainda estava no telefone. Eu falei, não, tô aqui. Só, assim, meu mundo tinha caído. E aí eu perguntei o que eu podia fazer, como que eu poderia sacrificar, né? Ele disse que ele poderia me fornecer o resultado do exame, e através do resultado do exame eu poderia levar a cachorrinha lá nas zoonoses que eles sacrificavam de forma gratuita. E aí eu fui lá, peguei o exame, e eu ficava remoendo essa notícia de uma forma
muito angustiante, sabe? Eu comecei a questionar por quê? Por que ela tem que morrer? E aí eu me lembro que depois eu entrei no meu quarto, tranquei a porta e comecei a questionar Deus. Eu não conseguia aceitar. Eu comecei até a confrontar Deus. Eu falei, pô, eu não dei o melhor de mim, eu não fiz tudo que estava ao meu alcance. Eu não dei tudo o que eu tinha por ela. E tudo isso pra quê? Pra ela morrer? Não fazia sentido. Não fazia sentido nada, fazia sentido. E aí eu comecei a confrontar Deus também. Falei, pô, Deus, você não é o Deus milagroso, você não é o Deus que cura. Você não poderia... Você não é o Todo-Poderoso, você não poderia simplesmente tirar essa doença dela. Eu comecei a culpar a Deus e a jogar toda essa responsabilidade pelo meu sofrimento em cima dele. Bom, essas lamentações não tiveram nenhuma resposta. Nenhuma. Eu tive como resposta o silêncio de Deus. E aí então liguei lá no centro de zoonoses e agendei o sacrifício da minha cachorrinha. E foi agendado um dia. Nesse dia eu fui para lá. E eu me lembro que eu sofria tanto que o caminho inteiro eu fiquei calado. Eu não conseguia dizer nada. Eu chorava, eu chorava, eu chorava. Chorava direto. Assim como eu chorei também nas minhas lamentações a Deus, no meu desabafo a Deus. E aí quando eu cheguei lá no centro de zoonoses, eu entreguei o exame. Eles chegaram com um tipo de jaula assim. E abriram aquela jaula. E eu perguntei a Deus, Deus, por quê? Só me diz por quê. Porque ficar sofrendo sem entender o motivo tá doendo demais. É como se tudo que eu tivesse feito fosse em vão. Só me diz o porquê. Por que ela tinha que morrer? E aí eu me lembro que, bem no meu coração, na minha alma, Deus rompeu o silêncio e disse: você queria aprender a amar? Pois então você aprendeu. Ame as pessoas da mesma forma que você amou essa criatura. Pois a alma delas está da mesma forma que você a encontrou. Com fome, com sede e abandonada, suja. E elas precisam do amor que você pode dar a elas. Ela morreu, mas foi amada enquanto viveu. Só os vivos amam. O seu amor paciente e benigno fez a vida dela valer a pena. E saiba que eu entendo a sua dor, pois eu também já tive que sacrificar alguém que eu amava muito. Saiba que eu derrubo minhas lágrimas junto a você.